A gente comentou na última semana que a Eliana vai continuar com o programa dela aos domingos, né? Dado o sucesso de liderança, o programa não caiu em nenhum dia. O Celso Portiolli não conseguiu, desde a estreia no dia 15 de março até agora, em junho, julho, o SBT segue na vice-liderança, muito bem, mas não conseguiu tocar o sino em nenhuma edição dominical do Em Família com Eliana, que segue aí após a Copa do Mundo. Vai voltar dia 12 de julho, já tem data inclusive de retorno programada, com novos quadros, e tinha informação de que um zum tava rolando por aí, que a Globo iria, né, para o programa para poder dar uma movimentada ali, porque infelizmente, gente, querendo ou não, os domingos da televisão é game show. Você tem game show na Record, tem game show na Globo, tem game show até a Record se rendeu. Então assim, porque quem começou a fazer isso era o Celso. Então a Globo vai colocar um game show lá no programa da Eliana. Então ela adquiriu os direitos aí do formato britânico O Elo Mais Fraco, ou O Elo Fraco, produzido pela BBC, e prepara a chegada aí desse game como uma das principais atrações aí do segundo semestre do programa Em Família, feito ali pela Eliana. O projeto, segundo informações da Folha de São Paulo, está previsto para ser lançado a partir aí de julho e representa uma nova aposta da Globo em formatos internacionais aí de alta audiência. Ao longo dos anos, o Elo Mais Fraco já foi cotado por grandes nomes da televisão brasileira. Em 2002, o apresentador Faustão chegou a realizar testes para poder comandar a versão nacional, mas o projeto não avançou. Mais tarde, em 2022, o formato chegou a ser adquirido pelo SBT sob a iniciativa de Silvio Santos, que chegou até a autorizar a pré-produção. Teve uma entrevista dele com o Roger Turquette, quando ele estava lá para poder voltar às gravações, uma fase que ele estava indo e voltando. Ele falou que já tinha adquirido esses direitos do Elo Mais Fraco, que iria até fazer. Talvez, eu não sei se ele queria apresentar o programa ou se outra pessoa ia fazer, mas a pré-produção estava ali no início, mas nunca chegou a ser gravada. E aí, talvez o SBT deva ter desistido desse formato. Então a Globo foi lá e pegou. Nessa nova fase, o game show chega à grade da Globo como a primeira adaptação brasileira efetiva sob o comando aí de Eliana, que passa a reforçar a programação com o formato de competição baseado em conhecimento geral. É um game show, como sempre, tradicional, de perguntas e respostas, né, que só muda o nome e a cor, a luz, a dinâmica, mas a estratégia principal é perguntas e respostas, não muda. Então a ideia é que realmente tem estratégia, tem eliminação ali entre participantes. Como que é esse jogo? Como que funciona o elo mais fraco ou o elo fraco? 8 a 9 participantes respondem perguntas em rodadas cronometradas, formando sequências de acertos. Ao final de cada etapa, os competidores votam para poder eliminar um dos integrantes. No final, 2 participantes disputam o título em uma série de perguntas decisivas. As gravações estão previstas para poder acontecer no fim desse mês, e o retorno de Eliana à programação, como eu disse, acontece no dia 12 de julho. Mas eu não sei se quando ela voltar já vai estar com o game gravado. É bem possível que no decorrer ali na semana, durante a semana, diariamente, ela grave o programa, e aí quando ela voltar, eles não estão gravando, obviamente, agora durante a Copa. Pode ser que até estejam, eu não sei, porque Copa do Mundo, a Globo tá toda focada lá fora, então eu não sei se eles vão, apesar que tem produção que não tem, pode ter feriado, aí os caras estão gravando, então pode ser que ela até esteja já gravando alguma coisinha ali, e a gente não sabe. Mas além desse game, tem novas apostas aí, tá? Vários novos quadros, vários quadros especiais envolvendo celebridades. Uma das novidades está um quadro de bastidores de produções televisivas da emissora, que vai remeter ao formato do extinto video show. Então vai ser, além de ter outras dinâmicas, eles vão ter um quadro mostrando ali os bastidores de alguns programas da emissora. Desde a sua estreia, o programa apresentado por Eliana registra uma média de 9 pontos na Grande São Paulo, mantendo um desempenho estável, mesmo diante aí da concorrência direta. O Celso Portiolli não conseguiu em nenhum dia encostar. Beleza, que tem domingos que ele encosta, mas encostar é diferente de você ocupar o espaço. Então ele tem alguns domingos que ele encosta, que ele faz uma cosquinha, mas não ocupa a liderança. Desde o dia 15 de março até agora, junho, o Celso Portiolli não conseguiu ocupar o primeiro lugar
não conseguiu tocar o sino e o programa da Eliana segue invicto na liderança. Mas o game show Elo Mais Fraco, conhecido no Brasil realmente como Elo Fraco, né? Mas eu acho que eles devem usar o nome o Elo Fraco. O Elo Mais Fraco foi usado pelo Silvio, que ele disse esse nome aí, mas é o Elo Fraco. Ele mantém um histórico global de forte desempenho de audiência com um pico expressivo. Tá? Nos anos 90, teve retornos muito bem sucedidos em diferentes mercados internacionais e ele se consolidou como um dos formatos mais duradouros da televisão de competição. Por exemplo, no Reino Unido, exibido pela BBC One, a versão original entre 2000 e 2012, apresentada por Annie Robson, se tornou um fenômeno de audiência, registrando frequentemente mais de 6 milhões de telespectadores por episódio no início dos anos 2000. No período mais recente, o Revival, iniciado em 2021, comandado por Romesh Ranganathan, como é que é o nome do cara? Romesh Ranganathan, manteve desempenho expressivo, alcançando cerca de 3,5 milhões de espectadores na BBC One e garantindo renovação por múltiplas temporadas no país. Nos Estados Unidos, o formato foi lançado oficialmente pela NBC em 2001, estreando com cerca de 15 milhões de espectadores e liderança inicial de audiência, antes de sofrer uma queda gradual para a faixa de 7 a 9 milhões. De 15 caiu para 7 e 9, mas ainda são muitas pessoas ainda, com certeza. Mas aí, infelizmente, acabou sendo encerrado na sua primeira fase. O programa, que retornou entre 2020 e 2024 com a atriz Jenny Lynch no comando, registrando estreia de destaque com alto desempenho no público adulto e média posterior em torno de quase 2 milhões de espectadores, foi muito bem elogiado. Após essa fase, os direitos foram transferidos para a Fox, onde o formato passou a manter a audiência estável entre 1,2 e 1,6 milhões de espectadores por semana, consolidando um patamar de nicho na grade da emissora. Na Austrália, o formato também ganhou adaptações pela Nine Network, com destaque para uma das versões mais recentes, cuja estreia registrou cerca de 423 mil espectadores nacionais, demonstrando desempenho competitivo dentro do horário. Ainda que em escala mais moderada, né? Porque 1.000 para milhões é muita diferença. No consolidado global, o Elo Mais Fraco segue como um formato de longa durabilidade, com ciclos de alta audiência, reinvenções periódicas e adaptações constantes a diferentes mercados aí televisivos. E a expectativa da Globo é que realmente esse formato consiga, não sei se eles vão replicar, obviamente que vão replicar esse estúdio aqui. Ele tem uma pegada um pouco semelhante, até um pouco o formato do Quem Quer Ser um Bilionário, né? Até as cores, até essa pegada meio escura. Eu não gosto de reality show que tem essa pegada escura, não. Na faixa da tarde tem que ter uma coisa mais clara, mais animada. Todos esses reality shows aí tem essa pegada, porque eu acho que eles foram feitos e são feitos, mesmo que a emissora que adquiriu escolha o melhor horário, eu acho que eles são feitos para serem exibidos à noite. Mas aí, como a emissora, né, tem as suas estratégias, né, eles optam por exibir ali no horário que eles melhor acham, né, que é mais conveniente para eles. Mas a Globo comprou esse formato aí, que já foi desejado por grandes nomes, pelo Faustão, que tentou fazer, e pelo Silvio, que infelizmente não conseguiu idealizar, porque ele acabou não voltando para a televisão, faleceu em 2024, mas vamos ver como é que vai ser aí, porque assim, é o primeiro formato comprado de fora feito pela Eliana, porque a Eliana quando ela estava no SBT, ela não fez assim game shows assim, ela chegou a fazer um game, eu acho, na Netflix, que era um formato patrocinado e tal, mas não se compara a esse game aí. E como a Globo, você sabe, é uma emissora que preza pela qualidade, pela estrutura, eles não vão, obviamente, fazer um cenáriozinho pequenininho para ela, né? Vão fazer uma baita de uma estrutura, uma pré-produção maravilhosa, então é bem possível que a gente tenha aí, mas assim, eu não acredito que esse reality aí deva dar ultraponto de audiência. A Eliana vai manter essa média mesmo, porque também não tem muito o que aumentar. Eu acho que a Eliana, a média dela na Globo aos domingos é essa, é 9 pontos, 8 pontos, entendeu? Da mesma maneira que a média do Celso é 6, é 7. Só se, sei lá, caiu um dilúvio em São Paulo, todo mundo ficou em casa. Mas assim, mesmo dessa maneira, teve vários momentos, principalmente em domingos, assim, que o pessoal fica mais em casa, calor,
em que a audiência do Celso até foi muito boa, tipo, com 8 pontos, e a Eliana ficou tranquila com 10 pontos. Em nenhum momento, como eu falei, desde o dia 15 de março até agora, a Eliana beleza, que tem, como eu falei, a audiência dela não é estrondosa. Ela não marca 20 pontos. É entre 10, 9 e 8. Ela fica nessa faixa aí. No consolidado ela fecha com 9 e tal, mas no dado prévio, no real time, durante a exibição, o programa dela marca ali uns 9, 8 pontos. E o Celso é 6, 7, entendeu? 5. Na faixa da tarde, ali no segundo horário dele, né? Que ele tem 7 horas, mas na faixa da tarde, das 3 horas, o Celso fica com 6, com 7, entendeu? Aí a Patrícia, a Rebeca com 5, entendeu? Então, a Eliana, a média dela é essa. E não acho que deva aumentar com esse game, não. Mesmo que seja bem produzido. Mas é isso. Torcer para a Eliana aí, sucesso para ela. Ela mande muito bem agora nesse retorno no segundo semestre. Dia 12 de julho, tá de volta ao Em Família. Muita gente achava que não ia voltar. Muita gente achava que o programa dela ia acabar de vez, né? Queimaram a língua, né? Até eu queimei, porque eu também disse que o programa dela não ia para frente. Até eu queimei minha língua, né? A gente se surpreende. Por isso que a gente nunca deve dizer, né? A gente pode opinar, não esconder a nossa opinião. Mas assim, ter muito cuidado com a nossa opinião, porque às vezes a gente fala uma coisa que não vai dar certo e aí dá. A gente, porque assim, televisão é uma coisa muito, né, muito doida, né? O telespectador que manda, né? Ele que manda nesse aparelhozinho aqui, ó. Né? Então, o telespectador e esse aparelho aqui é soberano. Quem manda é você. Você que tem que sabe qual canal que você vai assistir, o que você vai assistir. Então, se você escolhe um programa, um canal, é você que manda. Mas é isso. Outras informações sobre até os outros formatos, outros games também que pode até vir em breve do programa da Eliana, com detalhes aqui no YouTube e também lá na nossa página no Instagram, Bastidores DM UFC. Tá bom? A gente se vê amanhã, 5 da tarde. Se cuide e até amanhã.